grupo de alimentos que a gente não pode deixar de falar, e aí seria o nosso segundo grupo que eu separei, e eu gosto muito deles, mas eu não sei se por um certo preconceito, ou de repente por falta de informações, ou de repente até porque muitas vezes a própria equipe desconhece o seu uso, mas eu gosto muito dos produtos apícolas. Eu até separei aqui para vocês. Aqui eu tenho o mel e aqui eu tenho a própolis. Mas além desses dois que eu vou falar a partir de agora, a gente tem a geleia real e o pólen, né? Milena, mas por que? Realmente, esses produtos, eles são interessantes dentro da alimentação adequada, na jornada oncológica? São excelentes, né? Mas eu costumo dizer que tudo tem sua indicação, a depender do tipo de tratamento, do tipo de tumor, do estado nutricional, das características que eu quero melhorar na saúde geral desse paciente, não é mesmo? Então, é difícil, quando a gente vai fazer a prescrição de um plano personalizado, de um plano específico para aquele determinado indivíduo, talvez eu vou usar um pouco mais, um pouco menos, ou nem vou usar, mas a gente precisa ter a informação para discutir junto à equipe ou junto ao nutricionista oncológico se talvez aquele alimento, porque todos esses produtos são alimentos, né? São os produtos apiários. Se eles devem, se eles podem, se vão fazer a diferença na sua jornada oncológica. E o primeiro que eu quero falar, e assim, não tem como não falar, que é o mel, né? Mel, gente, é um alimento que vai ser produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores. Então, é importante a gente pensar que é um alimento. Milena, mel e açúcar estão no mesmo patamar? Não, gente, porque o mel, ele é um produto que vai gerar essa característica adocicada, mas que tem uma composição nutricional, então tem componentes bioativos que o açúcar não tem. Embora ele também vai aumentar muito rapidamente a taxa de açúcar no seu sangue. O que a gente precisa discutir aqui? Muito mais do que se ele é melhor do que o açúcar, a gente precisa discutir a condição que o paciente oncológico deve optar se for uma indicação em consumir. Por quê? Qual que é a nossa grande preocupação hoje em relação ao mel? Infelizmente, muito triste o que eu vou falar para vocês, mas é a adulteração. É muito frequente hoje, quando a gente pensa no mel processado, é frequente hoje ter contaminantes. Então, o mel, se ele for adulterado, não é interessante para o consumo durante a jornada oncológica. Por outro lado, o mel cru, que é minimamente processado, e ele vai ser envasado em seu estado mais natural possível, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele pode não ter uma característica de segurança alimentar. Então eu tô nos dois extremos, né? Eu estou ali com a preocupação da segurança alimentar com o mel cru, que é aquele minimamente processado, mas também a preocupação de utilizar um mel adulterado, né? Cheio de contaminantes. Como que a gente vai fazer? Nós precisamos sim, a indicação hoje é utilizar o mel que não seja cru, né? O mel processado durante a jornada oncológica pela segurança de se consumir esse alimento. Outra questão que eu gostaria de falar que é algo, vamos dizer, fundamental para que a gente consiga utilizar todas as propriedades medicinais do mel. O mel não pode ser aquecido, né? O mel não pode ser aquecido. Por quê, gente? Quando eu aqueço o mel, eu perco as características dos compostos bioativos. Então, o que eu estou dizendo para vocês? O mel, ele tem que ser consumido basicamente na sua versão in natura. Ele não deve ser aquecido, ele não deve estar exposto ao sol. Então, você deixa lá
na janela. Não, não pode. Por quê? Porque você corre muito risco de perder os componentes bioativos ou os nutrientes, como por exemplo os tocoferóis, as enzimas, os ácidos fenólicos. É muito interessante que a gente precise organizar essas técnicas no nosso dia a dia. Outra questão que já me perguntaram, Milena, e quando o mel cristalizar, o que eu devo fazer? Deve utilizar ele no estado natural, porque se você aquece, você muda muito a característica da composição nutricional dele. Então temos que ter esse cuidado se de repente o seu objetivo é agregar nutrientes. E a gente tem que pensar que quando optamos pela alimentação saudável, quanto mais nutrientes adequados o corpo receber, melhor é. Então, se o mel tiver cristalizado, você vai pegar ali uma colher, né? E você vai acrescentar na preparação ou isoladamente, você vai consumi-lo. Eu tenho visto muito comumente quando eu recebo os pacientes no atendimento presencial, o uso do mel na forma de xarope, né? Então vai lá, vai fazer um xarope, vai colocar e você deixa aquecendo lá 15, 20 minutos. Essa não é a melhor estratégia do produto, porque é uma estratégia, sem dúvida nenhuma, que vai fazer com que a gente perca esses nutrientes que estão ali. E olha, o mel é riquíssimo. Nós temos, por exemplo, no mel, uma boa quantidade, mas uma boa quantidade na composição química de diferentes carboidratos. Então a gente tem ali a presença de frutose, nós temos glicose, maltose, sacarose, ácidos orgânicos. Olha que interessante. Nós temos um pouco de proteína, aminoácidos, embora não seja a principal fonte, de minerais, cálcio, potássio, ferro, magnésio, manganês, sódio, zinco, selênio, né? Então, olha que interessante. Se a gente for comparar, por exemplo, ao açúcar refinado, nós não temos absolutamente nada desses minerais no açúcar refinado. E as vitaminas? Também temos várias vitaminas. Vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, né? Então a gente tem um complexo bem interessante quando a gente faz a opção de adoçar as preparações com mel. E hoje a gente tem observado uma ciência bem consistente em relação a usar os compostos bioativos nas pesquisas. Então, o mel, ele tem uma boa quantidade de compostos bioativos e que esses compostos vão gerar inúmeras funções biológicas positivas. No caso do paciente oncológico, olha que legal, esses compostos bioativos, os flavonoides, os ácidos fenólicos, que nós temos vários, eles vão atuar em todas as etapas da carcinogênese, na iniciação, na promoção e na progressão, melhorando essas etapas fisiopatológicas. Então, olha que importante, de repente você coloca a banana verde, o mel, né? Substitui o açúcar pelo mel. Não dá pra gente falar que açúcar e mel é o mesmo alimento, que eles estão no mesmo patamar de jeito nenhum. Agora, quando a gente pensa especialmente em tumores, né? Quando a gente pensa em câncer, 3 substâncias são muito estudadas que estão aqui disponíveis no mel, que é a crisina, a quercetina e o campiferol, né? São 3 componentes bioativos que interrompem essas etapas do ciclo celular em diferentes etapas do tumor. Então é muito interessante a gente utilizar mel durante o tratamento antitumoral. Milena, mas você acha que todo mundo deve consumir? E por quanto tempo, de repente, eu vou consumir, já que é um produto que tem um elevado teor de carboidrato? Gente, isso sempre depende. Mas se de repente você me falar, Milena, eu não consigo tirar o açúcar. Não consigo, eu uso açúcar ainda nas preparações, etc. Substituir pelo mel seria uma boa opção, por exemplo. E qual que é a recomendação atual de mel na oncologia hoje? Hoje existe uma recomendação. O que é importante que o profissional que vai fazer a prescrição deve acompanhar sempre o seu controle glicêmico, né? Se você estiver apresentando importantes alterações na glicemia, muito cuidado. A gente precisa
pensar nessa questão. E aí que vai variar o consumo entre 1 a 2 colheres de sopa ao dia de um produto de boa qualidade de mel, especialmente se for um mel orgânico, pasteurizado, para garantir a segurança alimentar desse produto, tá certo? Então, o mel é, sem dúvida nenhuma, um produto que eu vou aí eleger como algo saudável dentro da sua rotina. O outro que eu quero conversar agora é sobre a própolis. Eu gosto muito da própolis. A gente precisa lembrar que própolis é uma substância fabricada pelas abelhas a partir das resinas, dos brotos, das flores e dos exudados das plantas, onde as abelhas vão acrescentar as secreções salivares, cera e pólen. Então, própolis é isso. O que é interessante da própolis, gente? É a composição. Então, a composição da própolis, 50% é de resina, 30% de cera e 10% de óleos essenciais. Aí a gente guarda lá 5% para o pólen, 5% para compostos orgânicos, mas enfim, é muito interessante em relação ao seu uso. A gente tem um único própolis? Não, nós temos mais de 13 variedades de própolis. Mas eu separei 3 para conversar com vocês, né? Nós temos mais de 13, mas claro, né? Não é possível que a gente fale de todos eles. Mas eu separei 3. Eu quero falar hoje um pouco mais sobre a própolis verde, a própolis marrom, que é a mais conhecida. Essa que eu estou aqui é a própolis verde, a 70% de padronização. Inclusive, eu venho arrastando esse quadro respiratório. Quem tem me acompanhado aqui sabe que nesses últimos dias eu tô bem congestionada e eu já tenho aí inserido essa própolis na minha rotina. Eu gosto muito, muito, muito mesmo, tá certo? Por isso que é importante que a indicação seja bastante personalizada. O que é a própolis verde, gente? A própolis verde, ela vai ser coletada pelas abelhas Apis mellifera e é muito, olha que interessante, ele é exclusivo nosso do Brasil, especialmente lá do Sudeste. Ele é conhecido como alecrim do campo. Por quê? Porque essas abelhas, elas vão até o alecrim do campo e durante esse processo ali vai ser produzido. Esse própolis, que é o verde, ele é muito rico em compostos fenólicos. Muito, gente. Ele é uma boa fonte desses compostos fenólicos, que é a bacarina. É muito discutida a bacarina na ciência da saúde. E a artepilina. São 2 compostos fenólicos que têm um grande potencial anti-inflamatório, antimicrobiano, antitumoral e antioxidante. Então, se de repente eu quero melhorar a característica anti-inflamatória, né? Então eu tô bem congestionada aqui, ou de repente você na jornada oncológica quer melhorar o perfil inflamatório, ele é uma boa opção, tá? A segunda opção é a própolis marrom, né? A própolis marrom, ela é uma característica do sul do Brasil, tá certo? Então, o que ela tem? Também é rica em flavonoides e em terpenos. Lembra que essas substâncias, embora com uma nomenclatura pouco conhecida, mas lembra que ele é um composto bioativo. Ou seja, no nosso corpo vai gerar essas características que eu tô acabando de falar para vocês. Qual que é a principal característica da própolis marrom? Atividade bactericida, antiproliferativa, especialmente quando a gente fala, por exemplo, de um glioma. A literatura tem mostrado efeitos bem positivos e também para câncer cervical, tá certo? Então, é uma opção que a gente tem dentro da característica dos produtos apiários. E aí a gente tem a própolis vermelha, é a terceira. Mais relacionada a um efeito antioxidante. Então, ela tem compostos que levam a características antioxidantes. Além disso, ela é bem descrita em câncer de próstata e também exerce um efeito no controle de pressão arterial. Precisamos compreender
que são produtos que podem fazer parte da sua rotina, mas que sem dúvida nenhuma devem estar com uma prescrição personalizada, ou do seu nutricionista oncológico, porque o nutricionista, ele estuda especialmente o alimento, o componente bioativo, o nutriente. Então, por isso que eu tenho defendido, inclusive, para que você adote o seu nutricionista oncológico como seu, para fazer essas discussões mais produtivas. Mas, de repente, se você não tiver o acesso ao nutricionista, converse com certeza com o seu médico, com a sua equipe de saúde, falando sobre a composição química, que é muito legal, né? Então a gente pensa, além dos compostos bioativos, o que mais que tem? Tem vitaminas de complexo B, tem alguns minerais como magnésio, ferro, zinco, manganês, silício, vanádio, potássio. Então a gente tem muitas vitaminas e minerais presentes que também acabam agregando o seu poder medicinal, o seu poder benéfico ao produto. Outra questão que tem nas própolis, qualquer uma delas, a gente tem muitas enzimas e essas enzimas são importantes para que o metabolismo de carboidrato, de lipídios e de proteínas, que esse metabolismo ele funcione de forma organizada, de forma saudável, né? Então, o que a literatura conclui sobre a própolis? Eu devo usar, não devo usar, né? A gente tem vários estudos epidemiológicos e que sempre concluem da mesma forma. E apesar de muito promissor, como uma atividade anticâncer, precisa-se de mais estudos. Isso é claro, na nutrição sempre vai estar assim, mas eles indicam normalmente a própolis em torno de 70 miligramas por dia. E uma coisa interessante, para você paciente oncológico que vem sofrendo muito de mucosite, ou de repente a sua cavidade oral começou a sofrer de um processo inflamatório, ainda não tem uma ferida, mas você percebe que está com essa característica de mucosa aqui, né, de cavidade oral inflamada, dolorida, é recomendado que você possa fazer um enxaguatório bucal com própolis, especialmente para melhorar esse processo, né? Então você pode pegar e aí você bochecha, você pode fazer umas 2, 3 vezes ao dia, dependendo de como tiver esse processo inflamatório. Por que eu tô dizendo dependendo de como tiver? Porque de repente se tiver muito incômodo, não dá para você utilizar própolis alcoólico, aí você vai utilizar o própolis aquoso, porque a gente também tem duas características, né? A gente tem a própolis que vem padronizada em diferentes padronizações, a 11, a 16, a 30, a 70%, e a gente tem as opções em álcool ou em água. Milena, eu quero começar com o extrato aquoso. Tem algum problema? Não, de jeito nenhum. Ele também vai apresentar vários compostos bioativos. E aí você vai colocar ali 15, 20 gotinhas dessa própolis e você vai diluir na água, especialmente se for a característica alcoólica. E você pode bochechar, pode até colocar um chazinho de camomila que vai ajudar. E num líquido mais gelado, bochecha bastante, deixa aí chegar em toda a característica inflamada, que vai ser uma boa opção, né? Por que eu digo isso? Às vezes o paciente me fala, Milena, não tá melhorando, o médico prescreveu um enxaguatório pra mim e não melhorou. Pode acontecer? Pode, gente, pode, né? Então a mucosite é algo muito frequente, especialmente se o paciente tiver com câncer de cabeça e pescoço, em radioterapia. Então é muito frequente que a mucosite possa aparecer. Uma outra característica de produto que eu gosto muito, tá certo? Eu gosto muito é a utilização de pólen em geleia real. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas Milena, nunca nem escutei falar sobre pólen ou sobre geleia real. O que o pólen faz, gente? O que é o pólen? O pólen é um alimento coletado e manufaturado pelas abelhas operárias a partir do grão de pólen colhido das flores. Então, a abelha vai lá, a abelha operária, ela deposita esses grãozinhos e a indústria vai lá, retira esses pólens das flores e, obviamente, vão levar ao produto final.
que pólen tem? Ele é uma boa fonte de vitaminas, minerais, lipídios, proteínas. Então também, ele é se vocês nunca viram, ele é um granulozinho mais amarelado que tem características interessantes. Porque quando a gente fala em compostos bioativos e vitaminas e minerais, é porque esses compostos, eles vão gerar algum efeito benéfico no nosso corpo. Então, por exemplo, pólen é rico em potássio, em fósforo, em cálcio, em ferro, em manganês, em zinco. Veja que esses alimentos que eu trouxe hoje, eles têm alta densidade nutricional. O que é um alimento que tem alta densidade nutricional quando eu comparo a baixa densidade nutricional? Então, alta densidade nutricional, ele tem na sua composição química nutrientes ou compostos que vão levar ao nosso corpo benefícios. Olha que interessante, diferente de quando eu estou falando de um produto de baixa densidade nutricional. É aquele rico em açúcar, em sal, em gordura, né? Então, em corantes, conservantes, aditivos. Esses produtos, eles não trazem nenhum benefício ao nosso corpo. Quando a gente fala de vitaminas, por exemplo, ó, de novo, vitamina C, vitamina do complexo B. Então, talvez seja muito interessante a gente acrescentar na rotina da alimentação saudável. Milena, tem compostos bioativos também no pólen? Tem. Então, nós temos a apigenina, que eu já falei, quercetina, a rutina, o ácido elágico, né? O ácido cumárico. Então, a gente tem, são nomes, vocês vão falar assim, nossa, Milena, mas a gente não vai guardar esses nomes. Mas o que importa é vocês conhecerem dos compostos bioativos e como a gente pode utilizar. Existe recomendação de pólen em estudos epidemiológicos? Como eu já disse, na ciência, a gente sempre vai compreender que mais estudos são necessários. O pólen, eu tenho uma consideração especial que eu não fiz nos anteriores, porque alguns indivíduos podem apresentar reação alérgica ao pólen. Então, muito cuidado no seu uso. Comecem lá com uma dose de 5 gramas, porque a literatura coloca entre 5 até 25 gramas, acompanhado ou não de outros alimentos. Então, de repente, começar com uma dose de 5 gramas em acréscimo a um suco ou uma bebida que você vai bater, que tenha vegetais, que tenha frutas, né? Mas é uma opção bastante promissora dentro da oncologia e que traz todas essas características de benefícios que eu tenho falado. E a geleia real? O último produto que a gente vai falar, a geleia real, a gente não pode esquecer disso, porque para o paciente vegano isso é importante. Geleia real é um alimento inteiramente de origem animal, tá? Vou repetir. A geleia real é um produto inteiramente de origem animal. Por que eu estou dizendo isso? Porque é secretada pelas glândulas mandibulares hipofaríngeas das abelhas jovens, que a gente denomina como nutrizes. Então, é um alimento, olha que sucesso, né? É um alimento que vai ser consumido pela abelha rainha como dieta exclusiva durante toda a vida. E é ofertado também às larvas dos zangões e operárias nos seus primeiros dias de vida. Então, a geleia real, para quem não conhece, ela é uma pasta mesmo. Ela é bem amarelinha, ela chega a ter uma característica amarela como essa tampa aqui. Eu não tinha aqui no consultório agora, mas eu prometo para vocês que eu vou mostrar. Inclusive, essa semana eu estou indo para Naturaltech, que é a maior feira de alimentos da América Latina, e eu vou fazer uns vídeos de lá mostrando alguns alimentos interessantes que a gente poderia colocar no padrão da alimentação saudável. E lá tem os produtos apiários, né? Então eu vou fazer alguns vídeos pra gente colocar aqui no canal para vocês acompanharem, tá certo? Então, por que é importante a geleia real, gente? Ela tem efeitos antibacteriano, antitumoral, antialérgico, anti-inflamatório, imunomodulador, né? Então, a gente precisa compreender que quando a gente coloca um produto apiário, quando a gente coloca uma banana verde, é claro que sozinha não vai fazer nada, sozinhos, né? Esses alimentos não farão nada. Mas quando a gente tem um contexto dentro de uma alimentação saudável, pode fazer completamente toda a diferença. Como que a gente pode usar a geleia real? In natura, liofilizada
ou em mistura em mel. Pode prestar atenção que não é o caso desse, tá? Não é o caso desse. Esse meu mel, eu não vou mostrar pra vocês aí a marca, né? Mas esse meu mel, ele tem um pouco de própolis. Alguns produtos apiários, eles se misturam. Então, pode ser que você tenha geleia real junto com mel, que já é um produto que vai ser maximizado. Então, se atentem a essas questões. O que a geleia real tem, gente? Também vitaminas, tem uma boa quantidade de aminoácido, a geleia real, né? Já que é um produto predominantemente de origem animal, que eu falei para vocês. Então tem lá, por exemplo, ácido glutâmico, glicina, leucina, lisina, treonina, valina, fenilalanina. Tem uma boa composição química de aminoácidos, coisa que a gente não tinha visto anteriormente, né? Anteriormente, nos outros produtos apiários, eu falei muito de vitaminas e minerais e compostos bioativos, mas eu não falei de aminoácido. A geleia real, ela já tem uma quantidade maior de aminoácido, né? Então, uma quantidade maior de proteína. A literatura estuda um composto bioativo da geleia real que chama 10-HDA, que tem uma função, inclusive, imunomoduladora. Veja, gente, na oncologia, mais uma vez eu estou dizendo, qual é o foco durante o processo oncológico? É diminuir a inflamação e o estresse oxidativo, né? Controlar peso corporal, melhorar a capacidade do sistema imunológico e tudo isso junto e misturado, levar uma melhora da saúde global e fazer com que o paciente responda melhor e que tenha menos efeitos colaterais. É para isso que a gente tem estudado a nutrição oncológica. Veja que a geleia real, ela tem atividade antiviral, antioxidante, antitumoral. Ela tem, inclusive, olha que interessante, ela tem uma ação protetora na pele humana, como fotoenvelhecimento, né, induzido pelo sol. Olha que legal, né? Então, às vezes, vocês vão começar a prestar atenção, especialmente nos produtos da linha mais natural, orgânica, nos produtos de pele, comecem a prestar atenção se não vão ter em suas composições a geleia real. Então, a gente precisa pensar. E, mais uma vez, eu quero selecionar um benefício especial durante a jornada oncológica, que é a utilização da geleia real para melhora da mucosite, tanto da mucosite oral. Mucosite eu já falei para vocês, né? É quando o paciente ele vai apresentar feridas em cavidade oral. Mas aqui também tem trabalho mostrando o uso da geleia real na mucosite esofágica, que também pode ser induzida durante o tratamento antitumoral. Então, a gente pode ter frequentemente a questão não só de mucosite em cavidade oral, mas também em esôfago, né? Então, a gente tem visto, especialmente para quem estuda nutrição oncológica, a gente tem visto alimentos com características promissoras e que claramente podem ser utilizados. A geleia real, também vou chamar a atenção de vocês, porque alguns indivíduos, assim como para pólen, mas também para geleia real, podem desenvolver uma reação alérgica. Então, nós vamos ter atenção. Milena, como que eu uso? Ela vem uma espátulazinha, às vezes, junto, e aí você vai usar em torno de 3 gramas no dia da geleia real. Ou pegar com uma colherzinha, se não vier a espátula, mas normalmente vem, né? E aí você vai usar acompanhado ou não a outros alimentos. Eu, normalmente, quando ofereço, já ofereço no café da manhã para o paciente. Mas eu gosto bastante, eu uso bastante, porque são alimentos que eu descrevi que tem uma característica muito sensacional dentro da alimentação adequada, né? Então eu gosto muito de utilizar. Eu acredito que todo mundo que estuda nutrição no seu contexto global, a própria nutrição funcional, gosta desses produtos. Então aqui, para a gente recapitular um pouco, hoje eu falei sobre alimentos funcionais que têm a sua, né, ou as suas importâncias, que agregam vitaminas, minerais, que são nutrientes, fibras e compostos bioativos que podem modular, equilibrar, controlar
um mecanismo durante a jornada oncológica e que vai levar, claro, a mais sucesso ao tratamento. Porque sucesso ao tratamento para mim é o paciente com menos efeitos colaterais, é o paciente que mantém o seu estado nutricional e é claro, né, tudo isso para quê? Para que a gente tenha uma resposta positiva. A gente quer, obviamente, que esse paciente tenha uma regressão por completo desse tumor. Mas nós precisamos compreender que alguns alimentos, eles farão a diferença na sua jornada, ok? E nós estamos aqui chegando ao fim. Antes disso, deixa eu só verificar aqui se tem alguém aqui que me perguntou alguma coisa. Doutora Milena, este horário é muito ruim, pode assistir no YouTube à noite? Pode, gente! Pode assistir. As lives, elas ficam, de segundas-feiras, elas ficam gravado lá no meu canal do YouTube. Vão lá, visitem lá, curtam o vídeo. É importante que a informação chegue até vocês. Pode sim, não tem nenhum problema. Ai, olha só, eu vou pensar sobre isso. A Maria e Luiz, eles querem participar do vídeo. Eu vou abrir sim um momento para chamar vocês, com certeza. Olha que bacana. Muito bem, vamos chamar alguém sim para conversar aqui conosco. Você pode indicar alguma marca de farinha? Ó, alguém me perguntou, vou falar um pouquinho para vocês sobre marca de produtos. Muito bem, já vou falar. Aí pergunta sobre alimentos para imunidade. A próxima live eu vou falar sobre isso, tá bom? A próxima live eu vou falar sobre isso. Mas os produtos apiários e a biomassa e a banana verde, né? Então nós temos aqui, ó, vários produtos apiários que estão aqui, a banana verde, né? São alimentos, com certeza, para quem me perguntou da imunidade, que pode trazer a diferença. É claro, né, que quando a gente pensa na questão da imunidade não é tão simples assim. A gente tem alguns nutrientes, alguns suplementos importantes, mas eu vou elaborar uma live para falar sobre imunidade com certeza absoluta, né? E aí alguém que estava aí me perguntou sobre a farinha, se eu tenho uma indicação da farinha de banana verde. Primeiro, gente, inclusive eu tenho um post lá no canal, que é sempre bom vocês visitarem o canal, porque a gente tem sempre compartilhado informações novas. Já começa por aí. Tanto o canal no Insta, Oncologia Bem Nutrida, mas também vocês podem migrar lá pro YouTube e assistir essas lives mais longas, onde claramente eu vou descrever informações mais complexas, né? Informações mais contínuas sobre determinado tema. Mas eu já quero dizer que no canal Oncologia Bem Nutrida eu tenho um post que fala sobre leitura de rótulos. E que é muito importante quando vocês vão utilizar um alimento minimamente processado, um alimento processado, ou seja, um alimento pronto, né? E a primeira variável que você vai observar, você que está aí e que me perguntou sobre marca de farinha de banana verde, a primeira coisa é olhar lista de ingrediente. A lista de ingrediente, ela tem que vir com a característica apenas de banana verde. Primeira coisa. Se tiver uma característica de banana verde orgânica, é melhor ainda. Eu não quero absolutamente nenhum edulcorante nessa farinha. O que é o edulcorante? É um adoçante. Eu não tenho interesse que a indústria, né, que essa marca tenha colocado nenhum corante, conservante, nada disso, tá? Como eu já disse, eu vou focar bastante nisso, porque na quinta-feira eu estarei visitando a Naturaltech. Eu acho sensacional essa feira, porque lá a gente encontra uma variedade. Para vocês terem ideia, eu começo a visita às 10 horas da manhã e vou até às 20 horas. Então, é um local efetivamente onde a gente vai conhecer dos alimentos orgânicos, dos alimentos processados, daquilo que é mais saudável possível, porque é uma feira que engloba justamente essa característica de alimentos saudáveis, suplementos, fitoterápicos, enfim, né? Então, eu estou até ansiosa para quinta-feira para visitar e com certeza eu vou fazer uns stories ao longo do dia mostrando para vocês algumas marcas. Mas voltando aqui,
Então, esse produto, ele precisa ter características 100% da lista de ingrediente de farinha de banana verde, sem corante, sem conservante, sem aditivo nenhum e, de preferência, se for possível, que seja uma farinha de banana verde orgânica. Então, se você colocar essas questões numa busca de um site simples, então eu quero uma farinha de banana verde sem corante, sem conservante, orgânica, você já vai encontrar, né? Mas é claro que sempre que possível eu vou ali nos nossos stores mostrar para vocês produtos interessantes. É que dentro do nosso código de ética, a gente tem uma certa limitação em relação a descrever aí marcas de produtos, né? Tanto é que quando eu mostrei para vocês aqui, eu nem coloquei a marca dos produtos justamente em função dessa questão, mas eu vou selecionar algumas e vou fazer um carrossel, um postzinho mostrando algumas opções de produtos que a gente tem em suas marcas com toda certeza, tá bom? Bom, pessoal, nós já estamos chegando ao fim de mais uma live aqui no canal Oncologia Bem Nutrida e é sempre um grande prazer ter você aqui no nosso canal. E eu sempre faço a seleção dos temas, sempre com muito carinho, para que o tema, que aquele assunto seja muito esclarecedor. E eu também tenho preparado tudo com muito acolhimento, porque o objetivo do canal é realmente levar informações com qualidade, baseado na ciência da nutrição, especialmente, para que você possa enfrentar essa jornada oncológica, esse caminho com mais leveza, com cuidado um pouco mais integral, né? Entendendo, se conscientizando da importância que a nutrição tem durante esse momento, durante essa caminhada. E eu sempre digo, se você gostou, se acha que esse conteúdo é importante para alguém, não se esqueça, pode curtir, pode enviar para alguém e não esqueça dos nossos próximos encontros. Às segundas-feiras eu estou sempre por aqui às 12h07, mas não se preocupe, você que não consegue assistir nesse horário, porque eu entendo que é um horário do almoço, mas é sempre o horário que eu finalizo o consultório. Então, vocês podem observar que eu sempre vou estar no consultório, porque eu finalizo os atendimentos presenciais, eu já me conecto por aqui para que a gente possa ter esse bate-papo. Mas eu gostaria de lembrar sempre que essa live fica gravada lá no nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu, também vou pedir para que você se inscreva. É importante para que a gente tenha esse feedback em relação ao nosso trabalho. Mas vou colocar outra questão para vocês. Se você quer conhecer mais sobre nutrição oncológica, se quer saber quais são os alimentos que podem melhorar a sua imunidade, que melhoram a sua saúde intestinal, conhecer sobre estado nutricional, sobre efeitos colaterais de tratamento oncológico, que são vários e a gente nunca pode conhecer efetivamente se o paciente vai desenvolver ou não, né? A gente não consegue ter uma previsão ao iniciar o tratamento se a pessoa vai apresentar ou não efeitos colaterais. Efeitos que são vários que vocês sabem, especialmente para aqueles que desenvolvem. Então eu quero fazer um convite para vocês. Nós estamos com as inscrições da semana Oncologia Bem Nutrida. Nós estamos com as inscrições abertas dessa semana. É um evento online 100% gratuito que vai acontecer nos dias 16, 18 e 20 de junho. Já estamos aí, onde eu vou ensinar a você, paciente oncológico, o caminho de ter uma alimentação adequada para minimizar os efeitos colaterais do tratamento antitumoral. Então não perca, vai lá no nosso link da bio e já faça a sua inscrição, é gratuita. Esse evento é 100% online, ele vai acontecer no dia 16 e 18 às 8h07 e no dia 20 às 27 da noite.
Não perca essa oportunidade. E dizer também para vocês que eu estou diariamente fazendo uma live nesse período. Então, todos os dias eu estou me conectando aí, fora segunda-feira, mas os outros dias em horários diferentes. Fique sempre atento, assista a live que sempre vai te trazer informações muito, muito relevantes, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa semana e a gente se vê.